Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. O nosso tema depois da vinheta. Estamos de volta. Antes de passar o nosso tema aqui para o Gustavo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da Conde TV, ativar o sininho para receber informações dos próximos programas e comentários, até para ajudar a gente a fazer os próximos programas, que os temas estão cada vez mais escassos. O tema de hoje, Gustavo Moretti. Vamos lá, pessoal. Meu cowboy. É nóis. Só não sei quem é o cavalo que monta em quem. Cara, ficou meio estranho isso, mas eu não vou nem comentar nada. Meu cowboy. A gente precisa descontrair, porque o Maurão tá voltando de dengue, ele tá meio... Tá dengoso, Maurão. Vamos lá, gente. Vamos falar de plano de manutenção. Nós já falamos isso lá atrás, em algum momento, mas é sempre bom a gente retomar esse assunto. É um assunto muito importante. E eu costumo dizer, né, nas apresentações que a gente faz aí nos condomínios, que é uma das obrigações do síndico manter o condomínio nas características originais, né? Manter em ordem, manter em dia. E para isso é fundamental desenvolver um plano de manutenção bem detalhado, para que a gente possa recuperar, né, os problemas e não deixar aqueles pequenos problemas crescerem ao ponto de se tornar grandes transtornos. Então é imprescindível que faça um plano de manutenção. Eu gosto muito, quando eu assumo um condomínio, contratar uma empresa de engenharia que faça um laudo, e aí, com base nesse laudo da engenharia que a gente recebe, e muitas vezes eles mesmos já priorizam, né, mas a gente pega esse laudo, a gente, junto com o grupo diretivo, ou junto com o grupo gestor, a gente senta, define as prioridades, né? E com base nisso a gente cria um plano de manutenção para deixar o condomínio redondo. É importante a gente deixar claro que quando a gente fala de plano de manutenção, a gente está falando, é extremamente abrangente isso, né? Que está falando tanto de manutenção corretiva, que são os itens que às vezes a gente levantou num laudo que surgiu. Você está falando de manutenção preventiva, você está falando de manutenção preditiva, você está falando de um conjunto de manutenções e não só realizadas pela equipe do condomínio. Às vezes você tem que contratar uma empresa, são as empresas que têm contrato. Então, quando você tem um contrato de manutenção com um elevador, por exemplo, que todo mundo tem que ter pela legislação, é sua obrigação como síndico fazer a gestão desse contrato, dessas manutenções que estão lá. Então você precisa ter as evidências de que as manutenções foram feitas, que dias que elas foram feitas, quais são as manutenções que tem. Então você precisa ter contato com o seu prestador de serviço para saber quais são as manutenções que ele vai fazer, as preventivas que ele vai fazer. Por exemplo, quando a gente fala de grupo gerador, você tem lá, a cada 6 meses, uma parte da manutenção é o quê? Troca de filtro, troca de óleo, troca disso, depois de um tempo é troca de água de radiador e não sei o quê, lavagem do tanque. Tudo isso tem que estar planejado ao longo do tempo, fazer uma linha do tempo de longo prazo, de curto, médio e longo prazo, para que a gente consiga ter sempre evidências de que as manutenções estão sendo realizadas dentro daquilo que é previsto, né? E até aproveitando esse gancho, Mauro, assim, até para quem está começando, eu particularmente, se eu estaria sofrendo muito menos do que eu sofro hoje, se eu tivesse lá no meu início, por exemplo, um canal como esse aqui da Conde TV, que tem várias informações, são vários síndicos aí, né, compartilhando suas experiências. É importante que isso tudo seja registrado, principalmente com as exigências que a gente tem hoje, tanto dos condôminos, né, os próprios moradores, independente de condôminos e mesmo os inquilinos, que nos cobram bastante para saber o que está acontecendo no condomínio, o que não está acontecendo no condomínio. É importante que você registre tudo isso, tenha, até para se amanhã você sair do condomínio, deixar um legado, né, de que você passou ali, que você tem tudo, quem faz implantação, colocar aquilo desde o começo, as manutenções, colocar num sistema, preparar essa situação, tanto para você controlar, para você ter esse controle do que é feito, quanto para você gerar relatórios que você divulgue para as pessoas. Porque
eu assumi um condomínio agora, 1º de fevereiro, a gente completou aí praticamente 90 dias em abril e a gente já implantou um sistema. E aí é o que eu falei com o gerente ontem, num bate-papo. Vocês fazem muitas coisas, mas a população não sabe o que está sendo feito. E nesse momento que a gente tinha até saído um pouco antes ali na sala, estava passando o manutencista com o equipamento da academia que deu problema, e aí o gerente perguntou para ele: você vai conseguir corrigir? Não, eu preciso só fazer uma solda. Estou levando lá para a sala da manutenção, vou fazer uma solda e vou voltar. Se você não tiver um controle disso, o que acontece? Ele vai lá, solda, devolve e ninguém fica sabendo. Sim. Né? A pessoa está vendo que está funcionando. Talvez quem for na academia naquele período em que ele levou o equipamento vai questionar alguma coisa. Mas a massa, são 253 apartamentos. A massa condominial, na verdade, não vai estar sabendo que aquilo aconteceu. Aí o pessoal cobra muito da gente isso. Mas você precisa fazer propaganda, precisa estar... E um bom sistema de manutenção, você vai conseguir gerar relatórios onde você vai uma vez por mês, ou aí depende da sua necessidade, da sua periodicidade, de repente de 15 em 15 dias, dependendo do volume, para você estar divulgando isso para os moradores. Né? Isso é importante. Sim, e principalmente quando a gente pega prédio em implantação ou dentro daqueles 5 anos, né, de existência, eu costumo fazer uma analogia a quando você compra um carro zero que tem garantia de 5 anos. Quando você compra um carro zero que tem garantia de 5 anos, você tem que fazer todas as revisões na concessionária para poder ter garantia quando acontecer algum problema. E no prédio não é diferente. Né? Para você, por exemplo, ter garantia nas portas, você tem que fazer a limpeza de caixilhos de tantos e tantos tempos, né? Que conforme está no manual do síndico lá. Muitas construtoras até entregam o prédio já com um sistema que chama Sigma Civil, que é um sistema de controle de manutenções que ajuda muito os síndicos. Então é importante que você faça a sua parte. Percebeu, o cara fez propaganda. É importante que a gente faça a sua parte para quando precisar ter a garantia. Outro exemplo muito importante nesse aspecto é relacionado à fachada. Né? Onde eu moro, o condomínio, no manual do síndico dizia que tinha que lavar a fachada a cada 3 anos e nunca lavou. E aí, dado momento, o síndico entrou com uma cobrança contra a construtora por conta de problemas na fachada. Só que nós não tínhamos feito a nossa parte, né? Não tínhamos feito a limpeza. Aí ficou aquela briga quase 10 anos discutindo quem tinha razão. Então é muito importante que quando você está num condomínio, para quem é síndico aí, está num condomínio que está menos de 5 anos de entrega, que você verifique se todas as manutenções estão sendo feitas. Tem manutenções que você pode fazer com a sua equipe, né, de interna, só que você tem que registrar isso em algum lugar. E tem manutenções que você tem que contratar uma empresa e você tem que anexar, deixar guardada a nota fiscal que comprove. Então não basta só fazer as manutenções, como você mesmo falou, você tem que registrar de alguma forma para que, se você precisar do seguro, acionar a garantia do prédio, você tenha respaldo. Por isso que as plataformas, até como tu falou, são importantes. Eu sempre cito isso, inclusive quando eu vou me apresentar num condomínio mais novo. Eu peguei um condomínio agora em dezembro de 6 anos, com vários problemas de infiltração, e agora a gente fez o laudo, né? E o laudo apontou uma série de situações e não foi feito nada. Não tinha sido feito um laudo anterior, até para se cobrar da construtora. E o que tu falou dos 3 anos, as pessoas põem na cabeça, é 5 anos, tudo bem, tem discussão, mas essa discussão jurídica, tu mesmo disse, já está rolando 10 anos e não se chegou a um consenso. E você vai depender do que o juiz vai falar. Sim. Ele pode dar ganho de causa para você. Aí nomeia perito, aí gasta com perito, aí gasta com... Não é melhor no 3º ano você... Eu estou num condomínio que fez 3 anos agora. Antes dos 3 anos a gente já fez o laudo e já passou para a construtora poder... nos 3 anos a situação é essa aqui. Agora daqui para frente, falei para os moradores, agora a gente vai fazer a manutenção também. Sim. E tem uma coisa também que muitas vezes os condôminos não fazem a menor ideia da quantidade de equipamentos que tem dentro do condomínio.
a quantidade de manutenções que você tem que fazer, porque são itens que estão escondidos. Sim. São itens que estão lá e ninguém sabe que existe. Eu lembro até hoje, acho que um dos primeiros condomínios o primeiro condomínio que eu assumi e tal, falei, deixa eu dar uma olhada nos contratos, de repente vem lá o contrato a 17 bombas. Você fala, vai explodir o que aqui? Entendeu? Então, e aí você vai ver, porque você tem bomba de recalque, você tem bomba de retardo, você tem bomba de poço, você tem bomba de piscina, você tem bomba de pressurização, você tem bomba de incêndio, você tem não sei o quê. Aí você fala, meu Deus, entendeu? E tudo isso, quer a gente queira, quer não, custa. E aí é onde os condôminos eles precisam começar a entender que para você manter aquela engrenagem funcionando, para ter tudo em operação, para você ter sempre água na sua casa, para você ter sempre energia nas áreas comuns, para você ter o elevador sempre funcionando, o sistema de combate a incêndio que o seguro não vai negar quando você tiver um sinistro, os portões, são N coisas que você tem de manutenção que os condomínios não veem que existe, não sabem que você tem que pagar por isso, tá? E que fazem parte da sua bendita previsão orçamentária. Então, quando você tem um relatório, um sistema de gestão, alguma coisa nesse sentido, e você divulga essas manutenções, você acaba começando a inserir na cabeça dos condôminos que eles estão pagando por este tipo de coisa. Porque se você pintar uma parede de azul, o condomínio vai ver na hora, tá? Muitas vezes você nem precisa pintar essa parede azul. Agora, experimenta faltar água. Experimenta faltar água dentro do condomínio, porque uma bomba não estava com a manutenção adequada. Eu te falo, assim, a gente está implantando até essa coisa da comunicação, porque hoje creio que vocês também têm, pelo menos no dia do evento lá, vários síndicos que a gente conversa. Hoje se cobra muito a comunicação, você não se comunica, não sei o quê. Hoje tem muito disso. É o gargalo, né? Então hoje eu tô com uma pessoa direcionada a isso, para fazer comunicados e tal, e a gente está montando os jornais dos condomínios. É uma coisa que tu já faz lá, só que a gente está chamando de jornal mesmo. Então todos os condomínios a gente está implantando o jornal. E a gente estava numa reunião de corpo diretivo lá e surgiu esse comentário, porque eu fui parar nesse condomínio por causa desse jornal que eu fiz num outro. E aí um conselheiro falou assim, não, porque eles entraram agora, né? Aí ele falou assim, não, mas aí o jornal vai sair uma página em branco, né? Calma, a gente está um mês aqui, o jornal vai sair uma página em branco. Tu tá um mês, e eu não, né? E aí entra dentro daquilo que tu falou. Ele não tem noção do que tem no condomínio. E aí foi quando eu coloquei para ele. Falei, seu Sérgio, cheguei aqui, aquecedor de piscina não funcionava, caldeira não funcionava, ar-condicionado da academia não funcionava, chopeira não funcionava, geladeira não funcionava. Tudo isso hoje está funcionando. Então eu tenho muito para escrever. Aliás, vou ter que enxugar para ficar pequeno. E na verdade, nós estamos numa época aí, nesse período, né, de previsão orçamentária, né? Embora o tema do programa não seja esse, mas é algo que afeta diretamente. A gente vai fazer a previsão orçamentária, por exemplo, o condomínio, quanto mais tempo ele vai envelhecendo, maior vai ser o gasto, né? Maior vai ser o... Faz uma parte nessa, para tu não... Se tu registrar tudo o que acontece e nesse registro tu colocar quanto foi gasto... Sim. Naquelas manutenções preventiva, separando até que o Mauro falou, preventiva, corretiva, não sei o quê. Quando for fazer a previsão orçamentária, tu tem essa parte bem delimitada. Então, mas aí muitas vezes acontece, né? É natural você faz uma previsão, aí quando você vai no ano seguinte, você extrapolou um pouco essa previsão. É natural, porque você de repente quebra uma bomba, né? De repente acontece uma situação, tem um sinistro desse aí de um elevador que você teve que pagar. Então, conforme o tempo vai passando, o condomínio vai ficando mais velho, né? E o custo de manutenção vai aumentando. Isso tem que ser considerado na previsão, senão vai ter problema. O próprio laudo, vocês citaram, o pessoal tem que entender que de tempos em tempos a gente precisa fazer um novo laudo para saber qual a situação
pelo menos de repente de 3 em 3 anos. Sim. Que Não, seja. em São Paulo, aqui algumas administradoras, dependendo do porte do condomínio, já entrega, isso já tá no pacote, faz um laudo anual. Né? Algumas Mas não é aquele laudo fazem. completo, né? Não, são laudos bons. Mas São mais relatórios. o que eu falo não é uma vistoria. Ah, tá. Não é uma vistoria, é um laudo. Laudo mesmo. Laudo de fato. Sim. Que vá passar. Hoje tem empresas especializadas só nesse tipo de problema, né? Que fazem um laudo mais completo. O Mauro mesmo, quando entrava nos condomínios, né? Fazia muito com o Carlos lá, a parte do risco, que o relatório dele é excelente. Então, são coisas dessa natureza. Eu até entendo que, assim, a administradora pode até dar, mas no custo que isso tem, eu duvido que ela dê alguma coisa Sim. desse nível. É mais vistoria, não é lá, é mais vistoria. Uma mesmo. vistoria. E uma outra coisa que precisa ficar clara para as pessoas também é o seguinte, não é porque você está fazendo uma manutenção preventiva que as coisas nunca vão quebrar, né? Sim. Eu falo, você tem o seu carro, você anda com o seu carro o tempo todo, você faz todas as revisões na concessionária e um dia ele não liga. Principalmente elevador, né? Elevador, você tem isso, você vai ter isso com gerador, você vai ter isso com bomba, você vai ter isso com todos os equipamentos que você tem, por mais que você faça todas as manutenções. Então, não é porque a gente tem contratos de manutenção que a gente tem empresas especializadas naquilo que garantem um funcionamento 24/7, que nunca vai quebrar e que a gente nunca vai ter problemas. Eles vão acontecer. Agora, quanto melhor você fizer as manutenções, quanto melhor for o seu plano de manutenção, menor vai ser a quantidade de paradas de problemas. Um exemplo disso, fazendo uma comparação que a gente sempre fala do carro. Eu saí de Santo André na semana retrasada, numa quarta-feira à noite, cheguei em casa às 11 horas da noite, parei meu carro na garagem. No dia seguinte, quando eu fui dar na partida... Não pegou. Aí entra o seguro, que a gente fala, o seguro foi lá, fez a avaliação, vai precisar trocar. O carro? Não, a bateria. A bateria. Trocar o carro. A bateria. Síndico não tá ganhando tão bem assim. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, acho que tá bem... Só amarra bem e encerra. Pro pessoal entender. Muito bem, pessoal. Então, eu acho que fica claro para vocês aí a necessidade de todo e qualquer síndico montar um plano de manutenção eficiente. Esse plano de manutenção ele deve abranger tudo o que tem no condomínio, desde manutenções mais simples e fáceis de serem feitas, como o Gustavo mencionou, da limpeza das esquadrias. Isso é uma manutenção que tem que estar dentro do plano de manutenção, até as manutenções periódicas estabelecidas pelos equipamentos, pelos fabricantes dos equipamentos do condomínio, as manutenções estabelecidas no manual do proprietário, no manual do síndico que vocês recebem quando o condomínio é entregue. Então tudo isso tem que estar com uma gestão e um controle muito eficiente. Eu até fazendo um paralelo antes de encerrar, se vocês pararem para olhar assim, quem assistir alguns programas que passam nos NetGeos, essas coisas todas, vai ver algumas coisas sobre manutenção dos aviões. Eles sabem exatamente quando foi trocada a arruela da porca, da repimboca, da parafuseta, de não sei o que lá. Quanto custou e uma série de coisas. Então é um nível extremo, mas ele é necessário até para a questão de comunicações e questões de planejamento financeiro do condomínio de vocês. E é isso que a gente tinha para dizer hoje, e aí eu quero só pedir para que você curta e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dúvida, alguma coisa assim, e de visitar a gente também lá nas plataformas de podcast. Um grande abraço e até a próxima semana.